Frequentemente, nós aqui da nacionalidade portuguesa trazemos um assunto de maior relevância para todas as pessoas que pensam em vir para Portugal ou ainda aquelas que já estão em território português. Sobre o preço nos supermercados, especialmente no ano de 2023. Qual é o panorama que nós tivemos até agora, na metade do ano, o que nós esperamos em relação a isso, quais as medidas tomadas e, é claro, a dúvida clássica, os preços aumentaram ou nós tivemos uma baixa em relação a principalmente o ano anterior? Fique atento e fique também por dentro de todas as novidades em relação ao assunto. Na verdade, por já ser um assunto bastante frequente aqui no nosso canal, nós já falamos algumas vezes em relação aos pontos principais que fizeram com que a economia de Portugal passasse por um período bastante complicado. Nós, inclusive, temos um vídeo recente em relação à inflação no país, mas quando resolvemos focar na questão dos alimentos em si, nós sabemos que, em relação a tudo o que vem acontecendo, faz com que os alimentos tenham realmente tido um aumento bastante significativo. E se nós pararmos para pensar, já no início deste ano nós sentíamos a diferença em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, em fevereiro de 2023 nós já tínhamos 19% a mais de custo nos alimentos de maneira geral se comparados ao mesmo período, ou seja, fevereiro de 2022, naquele período que antecede um pouquinho a questão da guerra da Ucrânia. Então, junto com a guerra, junto com alguns outros fatores internos e externos, nós tivemos claramente a percepção de que os valores e preços de alimentos e afins estavam, de fato, mais caros no supermercado. E não custa lembrar que essa incerteza de cenário mundial, junto então com a questão de escalada de preços de combustíveis, de energia, tudo isso fez com que os alimentos ficassem mais altos na mesa do consumidor, até mesmo porque nós tivemos uma dificuldade na questão agrícola, na questão da produção. Então, diretamente nos consumidores, nós sentimos drasticamente essa diferença no decorrer destes meses de 2023. E ainda, não somente o aumento no preço de alguns alimentos, mas nós tivemos também uma certa instabilidade, como é o caso na questão do peixe, tanto peixe fresco, em conserva, congelado, nós tivemos preços que oscilaram e muito e que dificultam também na questão de organização quando nós vamos ao supermercado, para saber de fato o que esperarmos, o que vamos gastar, o que nós precisamos de fato, o que nós podemos deixar para uma próxima compra, tudo isso vai interferir diretamente na vida das famílias portuguesas. E se nós notarmos em relação ao aumento que tivemos, no primeiro trimestre de 2023, o preço dos produtos agrícolas subiram 33%, ou seja, quase o dobro da União Europeia. Claro que nós temos vários outros fatores, escassez de cereais, em relação, por exemplo, a problemas internos, gripe das aves na Bélgica e Países Baixos, tudo vai somatizando e, claro, no valor final nós sentimos bastante o impacto. E por isso aqui vão algumas dicas, inclusive, não só para os portugueses, mas também os brasileiros que planejam vir para cá ou que já estão por aqui e precisam de uma atenção especial para reduzir um pouquinho os seus gastos em relação ao setor alimentício. Faça pesquisas frequentes. Hoje em dia a tecnologia está a nosso favor, então nós conseguimos facilmente fazer um comparativo em relação aos vários supermercados e redes disponíveis aqui em Portugal. Veja quais estão com um preço mais atrativo, quais são as promoções, os dias onde temos algum tipo de desconto, para inclusive poder programar por vezes compras maiores, mas que tragam alguma economia. E além disso, também já falamos aqui anteriormente em relação às marcas brancas, que em Portugal são fortes e boas, ou seja, muitas vezes nós aliamos preços interessantes junto com a qualidade. Portanto, online você consegue ter essa noção e fazer um comparativo para que o seu planejamento seja muito mais assertivo. E inclusive nós vemos uma tendência bastante crescente em relação à utilização das compras online. Nós tivemos um aumento no ano de 2023 e vemos também que as mesmas redes de supermercado que seguem nos primeiros lugares no quesito vendas também
fazem isso no online. E na tentativa de segurar um pouquinho este cenário econômico de Portugal, o governo tomou algumas medidas no ano de 2023 para frear a inflação. Por exemplo, nós podemos citar a questão de subsídios em relação à alimentação, 1% de aumento no setor público, nós tivemos também a distribuição de cheques de 30 euros e a medida que mais chama atenção nos últimos tempos é a questão de tentativa de zerar o IVA de determinados alimentos para que possa segurar um pouquinho os gastos das famílias aqui de Portugal. E sem dúvidas a questão de redução de IVA a 0% em 46 alimentos essenciais na mesa do consumidor é o que mais chama atenção e nós notamos inclusive que com esta redução em relação aos impostos nós tivemos 10,96 euros de economia nestes alimentos quando comparados anteriormente, onde o seu imposto estava em valores muito mais altos. Essa medida foi implementada no mês de abril de 2023 e agora, em julho, nós completamos 3 meses na tentativa de estabilizar um pouquinho o cenário atual. Bom, e o que nós vemos de maneira geral, então, é que o governo está atento a essas questões que envolvem a inflação, como de fato está a situação atual. Sabemos que são muitos os fatores que também vão ter interferência direta na questão dos alimentos e, portanto, é muito difícil nós frearmos de uma maneira rápida e precisa. E sabemos, inclusive, que por mais que alguns alimentos estejam com uma baixa, outros alimentos ou estabilizaram ou aumentaram. Então, ao colocar na balança, sim, de fato, no final do mês, o que nós sentimos é que os nossos gastos em relação à alimentação no ano de 2023 em Portugal está, infelizmente, mais alto. Portanto, nós precisamos de um planejamento bastante preciso, sempre buscando novas opções, o que fazer para não sentir tanto no nosso bolso e aí sim, então, aguardar os próximos meses e vermos quais são os próximos passos que o governo vai tomar. E se você tem dúvida de algum alimento em específico e que gostaria de saber ou ainda algo em relação ao assunto alimentação em Portugal, deixe nos comentários que nós fazemos questão de responder e aguardamos você sempre para o próximo vídeo. Até lá!